A Deus, boa noite, igreja. Mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Quero convidar os irmãos a abrir no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Desafiar você a colocar toda a sua expectativa no Senhor, queridos, porque Ele não falha. Nosso Deus é infalível, Ele não falha. Esse é um verso muito conhecido, irmãos. Quem sabe você já leu ele até em algum adesivo, algum outdoor. Mateus capítulo 6, verso 33 diz que, na minha versão: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Então busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por esse momento tão maravilhoso que nós estamos tendo aqui na casa do Senhor. E que esses minutos que nós temos agora, queremos trazer essa palavra direcionada pelo Senhor. Que o Senhor cresça nesse lugar. Que essa semente que será lançada possa encontrar uma terra fértil. Essa é a nossa oração, meu Deus. Para que as pessoas que chegaram nesse lugar, quem sabe buscando uma resposta, quem sabe buscando uma palavra, uma direção, que o Senhor possa conduzir todas as coisas. É o Senhor que coordena essa reunião, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz milagre, é o Senhor que transforma, é o Senhor que liberta. Por isso nós te damos toda a liberdade. Estamos aqui na condição de vaso, de um instrumento nas tuas mãos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar sobre faça você primeiro. Aqui está dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui Jesus está dando uma ordem, irmãos. Aqui Jesus está trazendo uma direção para as nossas vidas. Sabe, nós entramos nesse mês novo de Deus nas nossas atitudes. Nós precisamos sim ter mais atitude. Precisamos sim sermos mais proativos, queridos. Então o que Jesus espera de mim e de você é exatamente isso, essa palavra tão pequena, atitude. Olha só, busque em primeiro lugar. Quem tem que buscar, irmãos? Eu e você. Quem tem que bater? Eu e você. Somos nós, a nossa parte nós precisamos fazer. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai exercer aquilo que é a parte dele, mas nós não podemos pedir para Deus aquilo que é a nossa parte, porque essa parte é nossa. Então, queridos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos sim despertar para isso, fazer primeiro, não esperar que alguém faça para você. Muitas vezes nós temos essa tendência de esperar as coisas acontecer, de achar que alguém vai resolver o seu problema, né, Cleiton? Às vezes a gente espera, acha que alguém vai resolver, acha que alguém, às vezes o seu patrão vai resolver, o seu colega lá do lado, irmãos. Então no seu trabalho mesmo, faça você primeiro, não fique esperando não, queridos. No trabalho é assim, tudo que uma empresa espera de uma pessoa é proatividade. Faça primeiro, dê o primeiro passo, faça diferente, queridos. Se você não fizer, você vai ficar sempre na mesmice. Você não vai ter projeção na sua vida, você não vai projetar crescimento, porque você continua fazendo as mesmas coisas. Você não tem feito nada diferente. Então quando nós entramos no novo de Deus nas nossas atitudes, que seja assim. Que seja assim, atitudes novas, um comportamento novo, atitudes diferentes. Eu me lembro que quando eu trabalhava, eu era muito novo, tinha acabado de tirar a habilitação, e eu entrei numa empresa, trabalhava como vendedor, e aí surgiu uma vaga de supervisor de marketing. Surgiu uma vaga, só que era para morar lá em Divinópolis, irmão. Eu trabalhava aqui, era vendedor e tudo, mas aquilo, eu olhei e falei assim: cara, mas eu quero essa vaga. E muitas pessoas falam assim: como, tá doido, Dudu? Como assim, rapaz? Para começar, você não tem um carro. Para ser supervisor, Marcelinho, tinha que ter um carro. Você não tem carro.
Você acabou de tirar a habilitação, você nunca dirigiu na rodovia. Você ficou louco, você vai para uma cidade que é mais de 500 quilômetros daqui, o que você vai fazer lá? Ficou louco? Irmãos, e naquele momento, muitas pessoas foram falando, mas eu não dei ouvido. Falei assim, eu vou prosseguir, porque eu quero essa vaga. Eu quero essa vaga. E eu tive aquela atitude, fui lá e me inscrevi, William. Me inscrevi lá. Falei, ué, vamos escrever. E não é que eles me ligaram. Ligaram, olha, tem um processo seletivo, você se candidatou, nós queremos que você compareça. Aí eu já fiquei satisfeito, porque lá para mim já foi uma vitória, irmãos. Já foi uma vitória. Eu fiz, nossa, fui convocado para estar ali, ó, participar desse processo seletivo. Vai que dá certo, vai que acontece. E eu fui. Cheguei lá, muitas pessoas, todas bem mais velhas do que eu, porque eu era muito novo, né? Mas pessoas, você olhava assim, que tinha um currículo, parece bem superior do que o meu, e eu falava assim, gente do céu, mas tá bom, que vale a experiência, né? Então fui ali, participei de todo aquele processo. Queridos, vocês não vão acreditar, quem que eles contrataram? Eu fui contratado. Ele falou assim, depois eles me ligaram, falaram assim, olha, a vaga é sua. Eu falei, meu Deus do céu, fui passando por todas as etapas. Aí eu compartilhei, as pessoas, e agora? O que você vai fazer? Não tem carro, hein, Cebola? Não tem carro. Você tem que ir lá, você tem que rodar, visitar a cidade. Aí eu falei assim, não, então eu vou lá na concessionária. Fui lá na concessionária, irmãos. Não tinha R$1 no bolso. Cheguei lá, mas eu tinha atitude. Cheguei lá e falei assim, a Sheila do Marquinhos trabalhava lá. A Sheila do Marquinhos que me vendeu o meu primeiro carro, irmãos. Cheguei lá, falei, Sheila, não tem um carro aí, assim, para mim? Não, mas quanto você quer dar de entrada? Não tem entrada, Sheila, não tem entrada, nós precisamos ver um caminho aqui, né? E aí, irmãos, resumindo aqui para vocês, eu financiei 100% do carro. Aí, a parcela, eu lembro até hoje, R$505. R$505. E o meu salário lá, irmãos, era R$1.000. Era R$1.000. Falei, gente do céu, na época, né? Na época, R$1.000 meu salário. E aí o carro 505, é claro que tinha uns custos lá, né? Para pagar, o KM e tal. Ajudava bastante. Mas eu falei assim, mas eu vou comprar esse carro. Todo mundo falou assim, gente, que loucura que esse menino está fazendo. E eu comprei aquele carro e fui, irmãos, morei em Divinópolis. E assim foi na minha vida, na minha trajetória profissional. Eu virei supervisor de marketing, depois supervisor de vendas, depois coordenador de vendas. E Deus foi me abençoando de uma forma sobrenatural, trouxe vários livramentos, foi abrindo as portas. Depois virei gerente de negócio da própria companhia. E assim, queridos, eu pude desfrutar de tantas coisas, mas em tudo isso vendo a mão de Deus. Porém, com atitude, um comportamento diferente, acreditando. Porque muitas pessoas vão se levantar e falar assim, não tem jeito. Às vezes o seu sonho que está aí na sua mente agora está distante demais, não tem condição. Irmãos, quem falou que não tem? Quem falou que não tem? Então, tudo é possível ao que crê, mas precisa de uma atitude minha e sua. Então no seu trabalho, tem atitude, e você vai ser recompensado, dê o seu melhor lá onde você está. Na sua família, dê o seu melhor também, faça você primeiro. Quando as pessoas me procuram, muitas pessoas me procuram, principalmente às vezes os casais, eu estou passando por isso, por aquilo. Aí você vai perguntar assim, mas e aí, você faz isso? Isso você está fazendo? Não estou fazendo não. Então assim, às vezes a pessoa quer jogar só em cima da outra, mas ela mesma tem iniciativa. Você quer que o seu cônjuge faça, mas você mesmo não. Não, se ele fizer, irmãos, mude a sua mentalidade. Faça você primeiro. Esse é o convite, faça você. Sabe, vai lá, surpreenda os seus filhos, surpreenda a sua esposa. Surpreenda as pessoas que você ama. Faça diferente. Dê o primeiro passo. Então, eu estava vendo um testemunho de uma menina, uma criança. Compartilhei até nos grupos lá. Uma criança. Estava participando da salinha lá. E a tia deu uma cartinha para escrever o que ela mais queria. Sabe o que essa criança escreveu, irmãos? O que ela mais queria, o maior sonho dela, era ver o pai dela dentro da igreja. E ela falou assim, aí o pastor estava entrevistando ela, qual que era o seu pedido de oração? Que meu pai viesse à igreja. E o que aconteceu hoje? Hoje está aqui, olha lá ele, ó. E o pai dela lá. Primeiro dia. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Naquele mesmo dia, o pai dela aceitou Jesus. E ele não somente foi à frente, mas ele se prostrou diante do Senhor. Aquela criança teve uma atitude. Ela escreveu uma carta.
Sabe, irmãos, às vezes é uma carta, mas você precisa fazer algo. Qual que é o seu gesto de fé? Qual que é a sua atitude de fé? Nós precisamos fazer diferente. Então, você pode fazer assim, olha, na sua família, faça primeiro na obra, faça primeiro aqui, ó, na igreja, faça você, não espere ninguém, não espere o pastor, não espere o líder, faça você, faça a obra, irmãos. Teve um irmão que chegou em mim e falou assim, eu estou com uma pessoa que tentou suicídio, está com dificuldade, estou querendo fazer uma visita. Falei, amém, irmãos. Aí ele me ligou, falou, olha, estou indo lá fazer a visita, o que você acha? Falei assim, olha, pode ir. Então, mas, eu estou impossibilitado, eu não consigo ir, mas pode ir, vai você, uai. Pode fazer você, vai lá e faz. Irmãos, e ele foi. Ele foi, acho que ele queria, né, que nós fôssemos juntos, mas ele foi. E ele compartilhou, foi uma bênção lá, deu tudo certo. Né, orei por eles. E é isso, irmãos. Às vezes você fica esperando alguém, às vezes você fica esperando algo acontecer, Deus descer do céu e falar. Às vezes você está esperando, irmãos, faça primeiro. Dê o primeiro passo. Sabe, eu fico olhando para a vida de Neemias. Neemias, quando ele ficou sabendo que a cidade dele tinha sido destruída, a família dele, estava tudo em desolação, irmãos, destruição total. Ele estava servindo lá no palácio do rei, aquilo incomodou ele de tal forma, irmãos, que ele pediu lá, ele me libera, que eu preciso ir lá. Ele falou, mas fazer o quê, irmãos? Está tudo destruído. Neemias, você vai fazer o quê? Não, eu preciso fazer alguma coisa lá. Não posso deixar minha família desse jeito, não, irmãos. Ele chorou. Ele clamou, ele falou assim, me libera, eu preciso fazer. Neemias, mas não vai resolver, o que você sozinho vai resolver? Não tem problema, eu preciso fazer. Irmãos, a atitude dele, Deus honrou tanto aquele homem, que eles reconstruiu uma cidade toda. Deus foi colocando pessoas chaves na vida dele. Você nunca vai fazer nada sozinho, irmãos. Deus vai colocar pessoas chaves na sua vida, para que as coisas sejam reconstruídas. E Deus foi fazendo assim na vida dele, Deus foi trazendo e provisão, e Deus trazendo sustento, e Deus levantando. Queridos, a força de uma atitude, um comportamento diferente. E Neemias resgatou tudo isso, tudo que eu estou falando aqui para vocês se resume a essa palavra, atitude. Então existem práticas, irmãos. Às vezes eu estou falando algumas coisas aqui, e vocês falam assim, nossa, mas é muito bonito o discurso, é muito bonito tudo isso que está falando. Queridos, tudo que eu estou falando não exige nada de talento, é zero talento. Não estou falando de talento, eu estou falando de comportamento. Comportamento é diferente de talento. Então, queridos, tem coisas na nossa vida que não exige. Às vezes você fala assim, porque eu não tenho, não. O que você precisa, você tem, está nas suas mãos, você pode fazer. Eu tenho dificuldade para falar. Irmãos, Deus vai te usar do jeito que você é, e Ele vai fazer a obra através de você. Mas você precisa ter atitude. Você precisa ter atitude. Você precisa mudar o comportamento. Então, para ter isso, não precisa de talento. Por exemplo, para você ser uma pessoa esforçada, precisa de talento? Não, você precisa ser esforçado. Você quer alcançar os lugares altos? Seja esforçado. Você quer alcançar as melhores faculdades, os melhores cursos? Você quer ser um profissional de excelência? Esforce para isso. Mas eu tenho dificuldade, déficit de atenção e tal. Irmão, esforce, busca um tratamento, mas vai fundo aí. Desiste não. Não, eu acho que eu não dou conta. Não, você mesmo está profetizando isso. Você não pode falar isso, queridos. Quem é você para falar isso de você? Você não pode falar isso. Então, queridos, para ser esforçado, não precisa de talento. Olha um exemplo aqui, claro, que todos conhecem. Todo mundo conhece o Messi? O Messi. Quantas vezes esse homem já foi melhor do mundo? Várias vezes. Mas o Messi, ele nasceu com talento. O cara é diferenciado. Ele enlouquece os adversários. A bola gruda no pé dele. Ele conduz a bola que todo mundo corre atrás dele, ninguém pega. Ele tem uma facilidade, ele tem um raciocínio rápido. O cara é um gênio no futebol. Então, o Messi, ele já nasceu com esse talento, ele só aprimorou. Ele foi lapidando, foi melhorando. Olha para você ver, até hoje. E o Cristiano Ronaldo, todos conhecem também? Cristiano Ronaldo. Irmãos, já é diferente do Messi, vocês sabiam disso? Diferente do Messi. Cristiano Ronaldo, irmãos, quem sabe, se você for ver ele como criancinha, não sabia nem bater na bola direito. Tinha dificuldade. Mas o Cristiano Ronaldo é o quê? Esforçado, disciplinado, focado.
Você pode ver nas reportagens, quando você vê lá as entrevistas com as pessoas que treinou ele, terminava o treino, o que Cristiano Ronaldo fazia? Ele ia lá, sozinho, desenvolver o futebol dele. Ele ia treinar falta, ele ia treinar impulsão. Lê lá, procura lá as reportagens. Qual que era o comportamento dele? Enquanto muitos jogadores vão para a Europa, começam a olhar para quê? Para o dinheiro, para o carro, para a fama. Ele não. Ele está focado no desenvolvimento dele. E aí ele montou uma academia na casa dele, ele contratou o melhor personal trainer. E aí ele foi desenvolvendo. Então olha, e ele foi melhor do mundo? Sim ou não? Foi melhor do mundo, queridos. Pelo esforço dele, pela dedicação dele. Então isso mostra para nós, irmãos, que pessoas comuns também têm destinos extraordinários, amém? Pessoas comuns também têm. Então fica claro, irmãos, quando não há caminhos prontos, é possível criá-los. Eu vou repetir para você. Quando não há caminhos prontos, é possível criá-los. Nós podemos criar esses caminhos. Nós podemos abrir essa porta. Nós podemos fazer diferente. Então, está nas minhas e nas suas mãos. Não existe talento. Ética. Você ser uma pessoa ética. Existe talento? Não. Só que às vezes tem tanta dificuldade, né, irmãos? Em vez de exercer certinho, está lá na porta do supermercado, né? Que é tanto de vaga lá. Tudo separado para quem? Escrito grandão lá, idosos. Idosos. Aí chega lá o bonitão com o carro. E lá. Irmãos, isso é ética. Precisa de talento para você ser uma pessoa ética? Precisa. Então você ser pontual, né, pastor El? Precisa de talento? Precisa fazer um mestrado? Hein? Um mestrado para ser pontual? Pastor El, precisa ter caráter. Né? Precisa ter mestrado para você ser uma pessoa pontual? Precisa, irmãos. Está vendo que atitudes, o novo de Deus nas nossas atitudes pode mudar sua vida, irmãos. Então isso é bom, é para você saber ouvir, você estar 100% com a pessoa. Você consegue olhar nos olhos da pessoa, às vezes deixar ali o celular de lado, a televisão ligada, sabe? Olhar nos olhos da pessoa, conversar. Ser uma pessoa determinada, não precisa de talento. Seja determinado, irmãos. Sabe, quantas pessoas às vezes estão desinteressadas, às vezes porque ouve algo, já desiste fácil, já abandona a carreira, porque ouviu algo que magoou. Não poder, irmãos, isso faz parte do processo, isso faz parte. Olha Daniel, a Bíblia diz que Daniel, capítulo 1, verso 8, quando ele foi para a Babilônia, lá diz que ele resolveu, ele decidiu firmemente não se contaminar. Aquele homem estava determinado, querido, eu não vou me contaminar, ponto final. Então, toda aquela nação quis persuadir ele, com banquete, com alimento, com cargos, quiseram persuadir ele, dentro da fé dele, às vezes com medo, as pessoas que estavam em volta dele. Então, irmãos, fizeram de tudo para ele desacreditar no Deus que ele servia, fizeram de tudo, criaram deuses, mas nada persuadiu, nada tirou da mente daquele rapaz, o foco, a fé, a determinação dele, nada. Aquilo que eu estava falando agora com o Cristiano Ronaldo, queridos, aquele homem, você vê a entrevista dele, ele fala assim, olha, eu sou o melhor do mundo. E eles entrevistavam ele, falavam assim, não, eu vou ser o melhor do mundo, mas você acredita que você vai chegar? Não, eu já tenho certeza, eu vou ser o melhor do mundo, eu estou determinado. Eu estou determinado. E isso aconteceu várias vezes. E você fala assim, talentoso? Não, esforçado. Esforçado, dedicado, determinado, porque ele determinou. E muitas pessoas diziam para ele, não, será que vai? Mas ele já tinha determinado na sua mente, então aquilo aconteceu, irmãos. Então nós precisamos fazer a nossa parte, como eu tenho falado aqui. Olha, Jesus, irmãos, ele não remove pedras, Jesus ressuscita mortos, amém? Quando você vai lá na passagem de Lázaro, quando ele ressuscita Lázaro, Jesus vai lá e tira a pedra, irmãos? Não, Jesus ele ressuscita, Jesus faz um milagre, tirar a pedra é eu e você, irmãos, é eu e você, então somos nós que precisamos tirar a pedra, e às vezes está cheio de pedras nos nossos caminhos, no nosso coração, sabe, às vezes a pedra do pecado, às vezes a pedra da prostituição, a pedra do engano, a pedra da mentira, sabe, tem tomado a nossa vida, e Jesus está dizendo, olha, tirai a pedra, tira a pedra, e aí você vai ver que Deus vai ressuscitar os seus sonhos, que Deus vai ressuscitar a sua vontade de viver.
Mas nós precisamos tirar a pedra, irmãos, porque Jesus, Ele ressuscita mortos, Ele não tira a pedra. Não tira a pedra. Quando você vai lá no casamento, Caná da Galileia, Jesus, Ele enche as talhas de água, é Ele que enche? Não, irmão, Jesus transforma a água em vinho. Mas quem tem que ir lá encher, são eles, os discípulos. Somos nós. Então nós que precisamos. Quem precisa buscar essa água? É eu e você. Transformar a água em vinho, trazer alegria, trazer abundância, abrir as portas dos céus, aí é Jesus. Aí é Jesus. Então, irmãos, se eu quero ser cheio de Deus, se eu quero ser cheio de Cristo, eu preciso me esvaziar. Preciso me esvaziar. Então nós precisamos fornecer essa matéria-prima. Jesus faz cada coisa, irmãos. Eu estava meditando sobre os milagres de Cristo, os milagres que Jesus fez. Tem uns que é muito louco. Muito louco. Jesus chegou um cego diante dele, irmão. Sabe o que Jesus fez? Ele cuspiu. Ele cuspiu, ele fez um lodo. Pegou aquele lodo, tacou no olho do rapaz, irmãos. Aí você fala assim, eco? Que isso? Que nojo. Jesus fazer um negócio desse, irmão. Imagina que rapaz faz isso porque não está enxergando. Né? Que é isso? E Jesus tacou lodo, lambreca no olho do rapaz. Aí você fala, não, Jesus vai limpar, né? Ô Jesus, uma aguinha, lá vai o rapaz aí. O que Jesus fala para ele, irmão? Hã? Vai lá e lava. Que isso? Queridos, existe a parte que é minha e sua. É minha e sua. Sabe, Jesus está com o lodo lá, mas fala assim, agora você vai lá e lava, você precisa fazer, você precisa agir. As coisas não vão vir de mão beijada na sua mão não, queridos. Então, não existe isso. Chegou aquele tanto de leproso, clamando por cura. Olha, eu quero ser curado. E Jesus, o que ele faz? Cura todo mundo. Jesus cura os leprosos. E agora, estamos libertos? Jesus, não. Ainda não, ué. Agora vocês têm que fazer o quê? Vai lá no sacerdote, né, Cleiton? Vai lá no sacerdote, mostra para eles. Vamos cumprir certinho. Vamos fazer certo. Não é assim não. Eu não vim para quebrar, eu vim para cumprir. Eu não estou aqui para quebrar. Eu não estou aqui para fazer bagunça, eu vim para cumprir. Então vamos fazer certinho. Jesus está falando, vamos fazer os negócios certos. Vamos cumprir. Né? Então, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ser abençoadores. Abençoadores, aquele que estende as mãos. Queridos, esse é um chamado de Deus. Por que você é abençoado? Você já entendeu sobre isso? Por que Deus te abençoa tanto? É para você abençoar. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você vir aqui declarar os testemunhos, o que Deus tem feito, o quanto você é abençoado, se você não abençoa, irmãos. Deus falou para Abraão que ia abençoar ele, mas Deus também falou para Abraão o quê? Se tu uma bênção. Abençoa também, ué. Você precisa abençoar. Você precisa fazer. Mais um dos milagres de Jesus. Bom samaritano. Irmãos, passou, o rapaz estava morto lá no chão. Passou o sacerdote, nem deu bola. Fingiu que tinha nada acontecendo. Passou um levita, nada aconteceu. Bom samaritano parou. Irmão, se aquele samaritano não para, o rapaz tinha morrido. Tinha morrido. Sabe, tem muita gente fingindo que não tem nada acontecendo. E Deus está esperando, às vezes, uma atitude só. Você fala assim, o que ele fez? Não, esse bom samaritano parou porque ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. Ele é um cara fenomenal. Ele tem uns negócios diferentes. Não, o que ele tinha? O que esse cara tinha? Nada. Ele tinha um animal que ele estava indo. Ele só parou, curou as feridas, pôs ele em cima do animal. Ele desceu para o outro subir. Levou na hospedaria. Tirou dinheiro do bolso que ele tinha, não sei. Pagou, falou, depois eu volto, acerto o resto se precisar de mais. Mas o que ele tinha de mais, irmãos? Mas era um abençoador. Um abençoador. Ele entendia, né, essa necessidade. Porque as pessoas, irmãos, precisam. Nós também precisamos. Você nunca vai fazer nada sozinho. Glória a Deus, hoje você não precisa. Mas amanhã você pode precisar. Amanhã você pode precisar. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Se você quer com você, irmãos, faça com outro. Mas o que você não quer para você, não faça com outro.
Porque a lei da semeadura, ela não vai falhar. Essa é a batata, irmão. Você pode converter aqui, ó, joelhar, você fez o que fez, mas ajoelhou, Deus, beleza, daqui para frente, mas o que você fez lá para trás, irmão? Você fez lá para trás, não tem jeito, você vai colher. Mas o que você está plantando hoje também você vai colher lá na frente. Então essa lei da semeadura é muito importante nós entendermos sobre isso. Olha a multiplicação dos pães e dos peixes, mais um milagre de Jesus. E se não tem aquele menino lá, irmãos? É claro que Jesus é poderoso, irmão, ele pode transformar lá o que ele quiser, mas quantas pessoas não esconderam o pão, irmãos? Quantas pessoas não guardou o pão, não guardou o peixe? Eu? O meu? Prestando de jeito? Não, aí não, aí eu fico sem. Irmãos, multiplicação dos pães e dos peixes. Graças a Deus tinha alguém lá, ó. Falou, olha, eu tenho aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou todo mundo, sobrou comida lá, irmãos. Mas graças a Deus por pessoas assim, abençoadoras, que acreditam. Pelo menos um entendeu que estava ali, ó, do lado de Jesus, aquele que provê que não ia deixar faltar, que cuida do nosso amanhã. Então, queridos, graças a Deus. Então, quando nós tomamos uma atitude em Deus, é natural. Às vezes se levantar pessoas para falar contra, é natural. Se você não quer tomar pedrada, irmãos, é só você não dar fruto, aí fica na sua casa, fica em casa. Aí você não toma pedrada, você fica quietinho, você deixa de fazer parte, você deixa de ajudar, você fica quietinho, vai lá, ganha seu salário, paga suas contas na sua casa, assiste uma novela, fica lá, você vai ficar quietinho. Irmão, você não vai incomodar ninguém, nem o inferno. Você não vai incomodar ninguém. Ah, mas quando você se dispõe e entende que a sua vida pode ser uma vida relevante para popular os céus, irmãos, aí é natural, natural. Às vezes você ser perseguido, porque você levanta uma bandeira de Cristo, porque você proclama a verdade, porque você valoriza os valores cristãos, você prioriza isso na sua casa, quando você levanta essa bandeira da verdade, então é natural. Então tudo isso faz parte, mas são atitudes que precisam estar em nós. E você pode ver que todas as vezes que Jesus se levantava, irmãos, alguém tentava persuadir ele. Nessa multiplicação mesmo, os discípulos falaram assim para ele: Jesus, manda esse povo embora, não mexe com isso não, vai dar trabalho demais. Jesus falou: não, porque nós queremos o mais fácil, nós queremos, né, aquele evangelho da conveniência, só o que me convém, só na hora que o negócio está bom. Mas na hora que o negócio aperta, nós queremos espirrar. Mas graças a Deus, Jesus nunca espirrou, irmãos. Jesus sempre ficava até o fim. Falou: não, nós vamos até o fim, vai dar certo aqui. E Jesus ficou ali. Mas todo mundo tentando persuadir, irmãos. Os discípulos em todo o tempo. Olha, Pedro fala: não, Jesus, não precisa do senhor morrer não. Não precisa do senhor morrer não, vou estar ali com o senhor. O que Jesus falou para ele, irmão? Arreda de mim, Satanás. Jesus o tempo todo fugindo, porque assim, irmãos, eles estavam tentando paralisar ele. E assim vai acontecer. Quando você mudar suas atitudes, certamente algumas pessoas vão tentar te paralisar. Algumas pessoas vão tentar reter as suas atitudes. Eu quero continuar compartilhando com vocês alguns milagres que faz todo sentido dentro dessa palavra. Por exemplo, mais um. Marcos capítulo 2 vai falar que Jesus, ele cura um paralítico. Jesus estava na casa dele, foi um monte de gente. Aí tinha um paralítico que estava impossibilitado, estava distante, mas tinha esse paralítico, ele tinha 4 amigos. Irmãos, 4 amigos. Que amizade! Aqui é uma amizade verdadeira. Aqui é uma amizade verdadeira. Aqui nós conseguimos ver fé, aqui nós conseguimos ver atitude, aqui nós conseguimos ver compaixão, aqui nós conseguimos ver renúncia, aqui a gente consegue contemplar várias coisas, e trazemos o conceito do que é de fato amigo, porque esses caras pegou esse paralítico, e se esforçaram para levar até a presença de Deus para ser curado, irmãos. Então, amigo que é amigo de verdade, leva para Cristo, não é para o bar, é para Cristo, é para a presença de Deus, porque na hora que o negócio aperta, irmãos, nenhum desses aí vai sobrar, nenhum desses vai sobrar. Então valorize os seus amigos verdadeiros, valorize eles. Toda vez que eu falo de amigo, eu não consigo, irmãos, não falar sobre aquela história do soldado. Não sei se você já viu, mas para mim é uma das histórias mais lindas, né? Do soldado que pede autorização para o comandante no meio de uma guerra, fala assim: olha,
O meu amigo ficou lá e está ferido, eu preciso voltar lá pegar ele. O comandante falou assim, você não pode fazer isso, porque nós já perdemos, não posso perder você. E naquele momento ele falou assim, eu não posso deixar. E ele, volta lá para pegar um amigo dele. Quando ele chega lá, irmãos, ele pega o amigo dele, ele está voltando, ele também, ele é baleado. E ali ele sofre com aquela guerra, ele é atingido, e ele chega assim, bem baqueado lá, estava ruim, e o comandante falou assim, eu não te avisei? Eu te falei, nós ia perder você também, olha aí a situação agora. E eu quero te perguntar, valeu a pena você ter voltado? E ele falou assim, com toda dificuldade, falou assim, valeu. Ah, valeu? Valeu. Porque quando eu cheguei lá, ele estava vivo. Sabe qual foi a primeira coisa que ele me falou? Eu sabia que você ia voltar. Então, irmãos, o verdadeiro amigo é aquele que volta quando todos já se foram. É aquele que, independente da circunstância, se você tem algo para oferecer ou não, ele está com você. Esse é seu amigo. Então aqui nós temos uma definição. Aquele homem, aquele paralítico não tinha força, ele não tinha rumo, ele não tinha esperança, inclusive ele não tinha ninguém para carregar ele. E quantos às vezes estão assim impossibilitados, irmãos? Mas aqueles amigos tiveram uma visão de fé. Eu penso que a cura daquele paralítico aconteceu primeiro no coração dos amigos. Antes da cura se materializar, irmãos, no coração daqueles 4 amigos já tinha acontecido. Porque isso é fé. É como se eu for visitar uma pessoa, eu já ter a certeza, a convicção no meu coração de que algo vai acontecer ali. Porque a nossa atitude tem que vir junto com a fé. Então, a cura aconteceu primeiro no coração deles. A atitude deles demonstraram o quanto eles acreditavam em milagres. O quanto eles acreditaram. E será que o nosso comportamento está alinhado com a nossa fé? Por que nós não temos atitude? Por que nós não fazemos nada? Muitas vezes, queridos, por quê? Porque nós não temos fé. Por que você é apático? Por que você não tem coragem, às vezes, de orar para uma pessoa enferma? Por que você é impossibilitado? Você é tão retraído em algumas situações ali que precisa ser um pouco mais ousado, de fazer uma oração, de profetizar a vida, de declarar algo. Por quê? Porque está faltando fé. Porque se a fé, irmão, se ela tiver fundamentada no seu coração, você vai colocar em prática. Atitude e fé. Então, a atitude daqueles amigos mudou o destino daquele homem. Aquele cara que estava às vezes com uma depressão profunda, ele saiu dali andando. Ele foi reintegrado na sociedade. Pronto. Cumpriu. Está vendo, irmãos? O que nós podemos fazer? Eu me lembro, hoje ele já partiu, não está aqui conosco mais. Não sei se o pastor Elton vai lembrar do Léo, irmão da Cristiane. Leonardo, quando eu fui fazer uma primeira visita para ele estava de cama. Ele deu uma doença lá, que ele ia atrofiando. Na formatura dele, ele formou em biomedicina. Na formatura dele, ele entrou carregado. E depois ele caiu de cama. Cheguei lá e estava com depressão profunda. E nisso eu comecei a visitar ele toda semana. Toda semana eu ia lá. Até que um dia ele começou a ir na célula. E depois, irmãos, a célula passou a ser na casa dele. E depois ele foi batizado lá no quintal da casa dele, irmãos. Ele se foi. Mas ele foi para os braços do Pai, irmãos. Ele se foi, mas não foi deitado numa cama. Ele foi com um sorriso no rosto. Isso que é importante, é você fazer algo para a vida de alguém. E isso é que vale a pena, isso é combustível para nós. Então, queridos, faça isso, Eu olho também para Zaqueu, todo mundo deve conhecer a história de Zaqueu, né, irmãos? Se você não conhece, pelo menos a música você já escutou, não é possível. Mas Zaqueu é um cara muito conhecido. Zaqueu, ele foi ousado, ele foi criativo, uma atitude que ele teve, mudou. O que ele fez demais, irmãos? Zaqueu era um cara talentoso? Não, ele era ousado demais. Ele viu que Jesus vinha passando, era a pessoa mais influente daquela época, Jesus. O que Zaqueu fez, irmãos? Ele era de pequena estatura,
Ele veio correndo, subiu numa árvore, ficou em cima da árvore esperando. Então, queridos, a primeira coisa, escuta, Jesus olhou para Zaqueu. Alcançar o olhar de Jesus, irmãos, é alcançar o favor de Deus. Sabe, Jesus olhou para aquele homem, eu creio que naquele momento, Zaqueu já tinha ganhado o dia dele, irmãos. Jesus me percebeu, Jesus me viu, Jesus olhou para mim. Pensa, irmãos, que alegria, pensa de Jesus te perceber. No meio da multidão, Marcelinho, Jesus olhar para você, nossa, Marcelinho, nem pensa. Zaqueu já estava todo, porque Jesus olhou para ele, irmãos, mas a obra não parou por aí. Zaqueu, ele teve tanto interesse em conhecer Jesus, irmãos, que Jesus passou a ter interesse em conhecer ele também. Jesus falou assim, não, deixa eu conhecer esse rapaz direito. Porque ele tinha muita fome, ele falou assim, gente, pode ser a minha oportunidade. Porque aquele cara não tinha relação com ninguém, ele era considerado um ladrão, cobrador de impostos, ficava passando os outros para trás. Ali aconteceu algo, porque ele teve uma atitude. E aí Jesus conheceu ele. Então, irmãos, Jesus não somente olhou para Zaqueu, mas Jesus falou com Zaqueu. Ah não, aí já é demais, irmãos, pensa. Jesus vai olhar para a gente, já fica todo, mas Jesus falar com você, irmãos, Jesus falou, sabe, Jesus falou com Zaqueu, falou assim, Zaqueu, eu creio que na hora que Jesus falou Zaqueu, ele já deve ter banqueado lá em cima da árvore, falou assim, nossa, o negócio agora esquentou aqui, meu, pensa, Jesus falando meu nome, irmãos, Jesus, olha o tanto de gente que ele fala o meu nome, e naquele momento, irmãos, acontece mais um milagre, porque Jesus fala com ele. Sabe, aquele homem, ele é tocado. A pessoa mais influente daquela época está falando com ele. Sabe, irmãos, o maior privilégio que um homem pode ter nessa vida é ouvir a voz de Jesus, é ouvir a voz do Pai. Não tem privilégio maior do que esse, não existe. Não existe. Eu fico pensando, né, algumas pessoas, assim, às vezes já veio falar comigo, rapaz, você não sabe com quem que eu já falei. Com aquelas celebridades, nossa, você não sabe o ator que eu vi, que eu fui lá, eu fui no hotel tal, tirei foto com ele, falei com ele, mesmo, irmão, mesmo. E ele fica todo, ele guarda, tem gente que faz um pôster, não, porque eu vou te falar, é celebridade, né, não, o cara que eu vi e tal, irmãos, nós ficamos idolatrando o homem, e Jesus, irmão, será que existe alguém nessa terra que é mais celebridade que ele? Alguém conhece? Eu não conheço. E você tem a possibilidade de falar com essa maior celebridade de todas, todos os dias. Você tem a possibilidade todos os dias de adorar Ele, de erguer as suas mãos e de declarar o quão Ele é bom, o quão maravilhoso Ele é. Então, irmãos, eu lembro que eu fui numa reunião das empresas que eu trabalhei, aí teve uma convenção lá, aí ia sortear uns prêmios. Essa, irmãos, aí eu ganhei um prêmio, falou meu número lá, falei, nossa, pai, nunca ganhei nada, ganhei o prêmio, não, deve ser um trem muito bom, né, porque eles não revelaram, eles falaram assim, não, número tal, eu saí lá correndo, peguei meu prêmio, falei, ganhei, né? E falei assim, o que será isso aqui? O que será? Né? E ficou lá o tempo todo, ninguém falou nada. No final, quem ganhou esse prêmio aqui, vem cá. E eu fui lá, entrei lá pelo fundo, vem cá, que tem uma surpresa para você. Irmão, sabe o que é? Vocês não vão acreditar, tio. Era para me tirar uma foto do Reinaldo Gianecchini. Irmãos, eu falei, pelo amor de Deus. Na hora que abriu aquela cortina, eu vi aquele homem feio. Falei, meu Deus do céu, estou vendendo meu prêmio, quem quer comprar? Gente, eu olhei lá e o Reinaldo Gianecchini, meu amigo, Reinaldo, tudo bem? Tirei uma foto com o Reinaldo. Meu Deus do céu, irmãos, eu com a expectativa de ser uns R$200 pelo menos. Mas, queridos, para mim, assim, normal.
Celebridade de verdade é Cristo, irmãos. Se tem alguém que eu quero ter moral, é com Cristo. Se tem alguém que eu quero estar conectado, junto, é com Cristo. É isso que me interessa. É isso que importa para mim. E eu fico vendo aqui, Zaqueu, Jesus olhou para ele, Jesus falou com ele, queridos. Quer mais? Jesus entrou na casa dele. Quanto milagre, né? Ou só porque o cara subiu na árvore. Nunca pensei que eu subidinha na árvore ia gerar tanta coisa assim, irmãos. Mas é assim mesmo. Às vezes a atitude pode ser pequena. Às vezes o gesto pode ser pequeno. Mas o milagre é grande, irmãos. Às vezes você tem que começar pequeno. Às vezes o que você precisa fazer é um detalhe, é um ajuste. Muda a sua atitude, que pode vir coisa grande aí. Jesus entrou dentro da casa dele. Quer mais, irmãos? Jesus mudou a casa dele. Jesus converteu a casa inteira dele. Aquele cara foi tão tocado, irmãos, que ele falou assim: olha, as pessoas que eu roubei, eu quero devolver 4 vezes. Se eu roubei 10 reais, eu vou devolver 40. Às vezes muitos olhavam e falavam assim: isso aí é um retrocesso. Irmãos, que lá não era retrocesso nenhum. Era só um impulso que eu estava pegando em direção aos céus. Porque nós precisamos consertar a nossa vida. Zaqueu entendeu isso. Eu quero te perguntar: você quer que Jesus entre na sua casa? Será que você está disposto mesmo, irmão? Será que você quer isso? Será que você está disposto? Porque se Jesus entrar na sua casa, queridos, eu te garanto uma coisa: ela não vai ficar do jeito que está. Será que você está disposto a renunciar? Porque Jesus não vai ficar onde tem pecado, onde tem sujeira, onde tem mentira. Se você quer convidar Ele, dá um trato. Já viu? Quando vai pessoa na sua casa, o que você faz? Nossa, deixa eu dar um tapa aqui. Sai jogando trem dentro do guarda-roupa, fecha, tricote. Peraí, tá chegando gente aí, né, Cleiton? Campanha toca, meu Deus do céu, junta isso aqui, joga. Que bagunça que é essa aqui? Sabe, irmãos? Mas não é varrer sujeira para debaixo do tapete, não. Estou falando de algo verdadeiro, de uma limpeza na mente, de uma limpeza no coração, de uma limpeza na alma, de uma limpeza no espírito. Ser limpo para receber o Pai. Então, queridos, você vê que os milagres aconteceram, que os milagres manifestaram, sim. Jesus fez, sim. Jesus continua fazendo, sim. Mas nós precisamos fazer também. Para mim, eu sou apaixonado nesse milagre. Eu já falei dele várias vezes, da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, se ela fosse esperar alguém fazer algo por ela, ela estava enrolada. 12 anos, jorrando sangue, perdendo sangue, hemorragia. Nenhum médico resolveu. Ninguém. Dinheiro nenhum resolveu. Nada resolveu a vida dela. Dinheiro, parente, amigo, ninguém. Até que um dia, mesmo sendo considerada imunda, ela ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele lugar. E ela falou: se tão somente eu tocar nele, eu acho que meu momento é agora. Irmãos, ela começou a declarar antes. Ela não tinha sido curada, mas ela começou a declarar antes: se tão somente eu tocar. E ela foi e tocou. Então, queridos, Jesus falou assim: quem me tocou? E às vezes os discípulos assim: como que a gente tocou, Jesus? Todo mundo está esbarrando, todo mundo está empurrando. Quem me tocou? Sim, alguém me tocou diferente. Eu não estou falando que alguém me esbarrou, eu não estou falando que alguém me empurrou, eu estou falando que alguém me tocou. Jesus falou: alguém me tocou. Aí a conversa já ficou mais séria. Aí o negócio começou a esquentar. Jesus falou: alguém me tocou. Jesus, vai ter menina morrendo lá, não tem problema, depois nós vamos lá, vamos resolver aqui agora. Sabe, irmãos? Porque ela tocou de verdade. E Jesus, quando tem verdade, Ele para. Por isso que eu quero te dizer: quando você vir na igreja, vem de verdade.
Vem de verdade na igreja. Se entrega nos braços do Pai. Desfruta do louvor, da palavra, da adoração. Aqui, ó, entra na presença de Deus. Vem de verdade. Não vem na igreja por vir, não, irmãos, para cumprir um protocolo. Vem de verdade. Sabe por quê? Porque aqui é a casa do Pai. Quando você for orar lá na sua casa, vai orar de verdade. Ora para pegar mesmo, irmão. Ora para esquentar, para pôr fogo. Ora de verdade. Porque quando tem verdade, para. Ele só parou que tocou de verdade. Tem muitas pessoas que esbarrou em Jesus, empurrou Jesus, o ministério dele inteirinho, não aconteceu nada com elas. Mas com essa mulher aconteceu. Porque tinha verdade. Uma atitude verdadeira. Aí, irmãos, as coisas acontecem. Aquela mulher foi curada imediatamente. Ela achou que ia ficar anônima, mas ninguém estava entendendo nada. Por que Jesus parou, o que aconteceu? Só ela e Jesus estavam entendendo. Só tinha 2 pessoas que entendiam o que estava acontecendo. O resto, irmão, não sabia de nada. Às vezes nós estamos na igreja aqui e ninguém sabe de nada. Não está entendendo nada que está acontecendo. Mas glória a Deus, porque existem pessoas que sabem. Tem pessoas que sabem o que é o peso de levantar uma bandeira aqui e clamar pela nação. Aí nós sabemos o que é. Às vezes muitos acham que é bonito, né? Não, irmãos, nós estamos mexendo com o império das trevas. Nós estamos profetizando vida. Nós estamos fazendo aqui uma batalha espiritual. Então muita gente às vezes está voando. Aquela mulher sabia o que está acontecendo. Jesus sabia o que está acontecendo. Mas o resto não sabia nada, irmãos. Nós precisamos buscar esse conhecimento de Cristo. Ela temeu, ela ficou com medo de ser envergonhada porque era imunda. Mas ele fez questão de saber quem era, não era para constranger ela, irmãos. Jesus parou, eu preciso saber quem que é, porque ele queria constranger. Não, ele não queria constranger, ele só queria dizer para ela, eu não quero ser só um curandeiro na sua vida, deixa eu falar, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu salvador, eu quero tocar não é só na sua saúde, é na sua alma, no seu espírito, eu quero fazer uma obra completa, porque esse toque merece uma obra completa. Esse toque merece, esse toque foi diferente, esse toque mexeu comigo. Então por isso, irmãos, que Jesus parou. Então aquela mulher se apresentou e contou a história dela, e as coisas aconteceram. Então, irmãos, conta a sua história para Jesus, e vai desfrutar do melhor dele. Amém? Eu quero convidar a igreja, vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. É o novo de Deus nas nossas atitudes. Nós precisamos mudar a nossa atitude, irmãos. Às vezes lá na sua casa, você precisa mudar a sua atitude, como pai, como esposo. Às vezes como filho. Será que você tem honrado seus pais? Será que você tem respeitado? Sabe, às vezes lá no seu trabalho, você precisa mudar a sua atitude, porque a sua atitude lá... Aliás, as pessoas nem sabem que você é cristão. As pessoas nem sabem que você serve a Deus. Sabe, nem que você vem na igreja. Sabe, nós precisamos mudar, irmãos. É o novo de Deus nas nossas atitudes. Nós precisamos dar um passo de fé. Às vezes nós queremos milagres, nós queremos o mover, nós queremos as coisas acontecendo, mas nós não queremos fazer nada. Nada. As pessoas que experimentaram aqui, queridos, é porque fizeram algo. E nada de extraordinário. Não estou falando aqui de talento, não estou falando de talento. Estou falando de comportamento. Comportamento. Está nas minhas e nas suas mãos, o nosso comportamento como cristão, caráter, postura. É isso que é importante. Talento, irmão, glória a Deus. Glória a Deus, quem tem talento, que Deus use, que essa pessoa possa fazer a diferença, usando o seu talento, os seus dons. Mas antes do talento, eu quero falar do comportamento. O comportamento, para mim, é mais importante do que o talento. E muitas pessoas valorizam mais o talento que o comportamento. A nossa atitude precisa ser uma atitude de cristão. De cristão, precisa haver verdade. Precisa haver verdade. Feche seus olhos, Deus. Nós oramos pela tua igreja e clamamos por esse espírito da verdade. Que todo espírito de engano e de mentira caia por terra. Nós profetizamos sobre esse lugar vida. Profetizamos sobre esse lugar transformação.
Profetizamos sobre esse lugar quebrantamento, quebrantamento, libertação, libertação. Solta agora todo espírito de mentira, solta agora toda vida de aparência, e que haja verdade. Chega, deu basta no pecado, deu basta. Para, você não é escravo, você não é escravo do medo, você é filho de Deus, você é servo de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te trouxe nesse lugar. Por isso, irmãos, o novo de Deus nas nossas atitudes, o novo de Deus, o novo de Deus nas nossas atitudes. Aleluia. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, Pela fé, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela fé. pela fé nós podemos todas as coisas. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, e não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Ainda com os olhos fechados, eu não posso ir embora sem fazer essa oração. Para mim, esse é o momento mais importante da reunião. Com os olhos fechados, eu quero que você repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero estabelecer uma aliança contigo. Eu quero, ó Deus, o novo do Senhor nas minhas atitudes, atitudes com a minha família, atitudes no trabalho, atitude com as pessoas. Eu quero ser diferente. Nessa noite, escreve o meu nome no livro da vida. Nessa noite, eu quero declarar que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Aleluia. Queridos, ainda com os olhos fechados, se há alguém aqui entre nós que nunca havia feito essa oração com fé, declarando: Senhor, venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. Sabe, se você está fazendo essa oração pela primeira vez, se você fez essa oração com fé, levante sua mão, quero orar por você novamente. Quero orar por você novamente.
Aleluia. Glória a Deus. Daqui eu não consigo ver ninguém com as mãos levantadas, queridos. Tem alguém que está com as mãos levantadas? Amém. Se tiver, tá vendo, Murilo? Tem alguém com as mãos levantadas? Pode vir. Vocês podem vir aqui à frente? Eu vou descer aqui. Quero orar por vocês mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.